Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma trend referente a quadrinhos. Porque é o seguinte, alguns canais estavam falando a respeito de indicações de leitura que você lê ou relê para esse ano. Então, assim, eu sigo alguns canais. Primeiramente, entre vários, tem o Eu Leio Gibi, que é o canal que eu, sinceramente, é o que me inspirou a fazer os meus vídeos. Eu sou muito fã do João. Foi para o meu amigo Alexandre Soares, do canal Estado de Banca. Foi para o meu amigo Robson, na minha estante de HQ. E aí, por sinal, ele me indicou. E aqui eu estou aqui para falar com vocês sobre as 3 leituras que eu indicaria para você ler e reler. Só que antes de começar a falar sobre isso, primeiramente eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova aqui no canal, por favor se inscreva, mas sempre fica à vontade. Meu muito obrigado pela sua atenção. Ative o sininho e vamos nessa! A primeira indicação que eu digo a vocês é Marvels. Para mim esse quadrinho aqui é talvez um dos mais importantes na minha vida, porque é um quadrinho que sinceramente lhe coloca como uma orelha todo o universo Marvel surgindo na sua frente. Você meio que tem o conhecimento de quem são eles, mas você está na figura do fotógrafo Phil Sheldon, o qual começa a se deparar com as maravilhas, por isso o nome da obra chama-se Marvels, porque ele está se defrontando com alguém como está vendo pela primeira vez esses personagens, e a gente está junto com ele tentando entender o que é o surgimento de um cara que pega chamas como tocha humana, um vilão de Atlantis chamado Namor, o surgimento do primeiro Vingador, o Capitão América, e questão dos invasores. Esse é o primeiro momento. E aí teve o segundo momento, que teve o arco, são os anos 60, o surgimento daquilo que seria a grande ameaça para a humanidade, o Homo sapiens superior. Além de, claro, você se defrontar com as diversas maravilhas que têm surgido. Então, assim, esse quadrinho, sinceramente, ele lhe coloca nessa posição de você estar vendo quem são esses personagens, que pouco esses caras ultra coloridos, enfrentando outros caras, ameaças. Então, isso é talvez o trabalho mais maravilhoso que o Kurt Busiek, juntamente com o senhor Alex Ross, né, fez no mundo dos quadrinhos. Sinceramente, fez uma grande obra. Para mim é uma das partes mais emocionantes que envolve os X-Men, que eles são atacados por uma horda de pessoas, e quando ele chega em casa, descobre que as filhas, ele tem 2 meninas, estavam escondendo uma mutante que estava fugindo, então podia ser uma grande ameaça, mas ele a protegeu até um grande momento que os sentinelas vão atacar a todos, e foi na noite que essa garotinha foge. E é muito emocionante, porque você também fica na dúvida, será que ela está bem? Será que ela conseguiu escapar? Será que ela está viva? E até eu vou dar um pequeno spoiler. Anos depois saiu uma história onde o Phil Sheldon está no hospital, está para subir de arrasta para cima. Só que aí aparece a mutante que ele estava protegendo. Ele fica feliz, fica se perguntando o que aconteceu naquela noite. Não, eu consegui fugir, eu encontrei outros mutantes que me ajudaram. Então, assim, eu sobrevivi aquela noite. E ele fica aliviado, porque era uma coisa que até ele, de vez ou outra, pensava sobre isso. Talvez outras partes emocionantes, que foi o casamento do Quarteto Fantástico, que tem uma quantidade enorme de easter eggs, né? Tem os Beatles, tem alguns apresentadores, tem uma galera todinha aqui de heróis e personalidades daquele período. Muito massa, até chegar à grande ameaça, que é o terceiro ato, o Galactus. Claro que na frente vai ser o Arauto, o surfista prateado, que vai protegendo todos, protegendo assim, dando anúncio da chegada do grande Galactus. E aí a saída da saída que o Quarteto Fantástico conseguiu para se livrar dessa grande ameaça. Então, assim, esse para mim é um quadrinho que, como eu disse, é muito emocionante. Principalmente o último ato, que envolve ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Gwen Stacy. Que talvez aí veio uma coisa que me dá uma certa tristeza, porque aqui eles retratam a Gwen Stacy como alguém muito especial, alguém que está além da visão do comum. Então a Gwen Stacy aqui é muito bem retratada, é claro, até a chegada do seu fim, né? E que, coincidentemente, até anos depois eu fiz isso, essa cena aqui, gente, ó,
esse quadril especificamente, se você pegar o original que tem na edição definitiva ou mesmo na alguma edição especial, é igualzinha. Tem o Phil Sheldon lá e o cara anos depois fizeram esse. Eu não sei se isso aqui serviu de ponte para construir essa obra, mas sinceramente é uma grandiosíssima clássico da Marvel. Quando alguém diz que não tem clássicos, a Marvel tem clássicos sim, e esse é um deles. Então, Marvel, indico para vocês com muita alegria. Leiam, seja qual for a versão. A primeira versão que saiu numa capa de acetato, com uma capa lindíssima, ou seja, numa edição de capa cartão, ou essa aqui que tem em minhas mãos, que é a edição da Marvel Essenciais. Leiam a forma como vocês quiserem ler, mas leiam porque é uma grande obra. Marvels. Uma outra leitura que eu indico a vocês, sinceramente, talvez uma das mais importantes da minha vida, particularmente eu digo a vocês, que é Batman 1, outro quadrinho que sinceramente é muito importante, talvez seja o mais importante que até que Cavaleiro das Trevas. E assina embaixo. Esse quadrinho lhe coloca na perspectiva de que é Gotham City, o que é que ela é, o que é que ela representa, o que ela tem de melhor e principalmente de pior. Então você mostra toda uma cidade corrompida pela corrupção, pela ganância daqueles que querem usufruir todos os seus poderes, e apenas dois homens dispostos a mudar essa situação: o tenente James Gordon e um jovem Bruce Wayne que veio do exterior já com todo o treinamento pronto para pôr em prática, porém ele não encontra um método correto de fazer isso, e ele encontra utilizando aquilo que mais ele teme, nada mais nada menos que a sua roupa de morcego. Isso sim que é uma obra que define todo o cânone do Batman. E que incrível que a partir dessa edição você vê que outras obras vão surgindo, como Xamã, você bota é Missionário? Não. Enfim, diversas outras obras surgem a partir disso aqui. Sinceramente, é a obra mais importante da vida do Batman, como eu gosto de sempre falar. Se você tem interesse, gosta do personagem, é um personagem muito cativante, você vai adorar ler Batman Ano 1. Para mim, é a melhor leitura da vida. E eu não tenho dúvida sobre isso. Então, indicação minha máxima, Batman Ano 1. Para finalizar, eu vou indicar a vocês também uma outra obra que, sinceramente, ela é uma obra definidora, eu nem sei se existe essa palavra, mas que define quem são esses personagens. Talvez seja a obra que mais diga assim, olha, eles são assim, esse é o norte, o qual tange todas as histórias desses personagens e faz com que eles sejam sempre essas figuras que estão fugindo do grande perigo que é o Homo Sapiens. É o Homo Sapiens superior, eu estou falando de nada mais de que X-Men. O Deus ama, o homem mata. Essa talvez seja outra obra fantástica que talvez define o que são os mutantes. Você define o que são X-Men. E X-Men é isso aqui. Deus ama, o homem mata. É praticamente a história do reverendo William Stryker, que simplesmente está pondo em prática o seu plano de criar todo o ódio em torno das criaturas chamado Homem Sapiens Superior, fazendo com que eles sejam, sabe, a grande ameaça à humanidade, tornando mais perigosos do que são. Mas será que são realmente perigosos? Ou será somente aquele que está com um livro que diz que é para amar uns aos outros, mas não os mutantes? Esse é o grande detalhe. Isso aqui para mim é talvez a obra mais importante da vida dos nossos queridos mutantes. Ela faz com que você veja, pela perspectiva também do reverendo, todo o porquê que ele faz isso. Tem um motivo. E que motivo é esse? Está aqui descrito nesta grande obra. Essa versão que eu tenho em mãos é a versão a mais recente. Existem versões mais simples. Essa aqui tem um detalhinhozinho a mais, mas sinceramente o grande mote da obra está aqui. Chris Claremont, o cara que simplesmente definiu os mutantes, escreveu uma grande obra-prima, além de muita coisa que ele criou na vida dos mutantes. Então eu digo para vocês com todas as letras: Deus ama, o homem mata, talvez é a obra mais importante na vida dos mutantes, e essa é a minha terceira indicação de livro para vocês. Bom,
terminado esse momento desse vídeo, eu quero passar a bola para minha querida Stephanie do canal Alô Mundo Geek, que eu gostaria que ela dissesse para vocês quais são as 3 obras boas para ler ou reler em 2026. É com você, Stephanie. E com isso, eu digo a todos vocês o meu muito obrigado. Fique sempre com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu!